Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês esse vídeo. Preste muita atenção, irmãos, no que eu vou dizer aqui. Esse é o pastor Gabriel Bezerra. Ele vai contar nesse vídeo o que Deus mostrou a ele. E nesse vídeo ele mesmo diz que tem dificuldade em contar isso, porque é algo que muitas pessoas não acreditam. Mas ele viu Jesus, ele vai contar aí para vocês com todos os detalhes. E durante essa experiência que ele teve, ele fez várias perguntas a Jesus. Vocês vão ver aí as perguntas que ele fez. E vocês vão ver o que Deus respondeu a ele dentro dessas perguntas que ele fez ao Senhor Jesus. Irmãos, é tremendo o que vocês vão ver. Fiquem até o final e vamos para o vídeo. Hoje eu tenho até dificuldade de contar ela, porque numa geração de tanta incredulidade, eu causo até desconforto em alguns, porque é muito forte, tem que ser muito espiritual para crer no que eu vivi. O pessoal quase endoida quando viu o testemunho do pastor Jonathan Carlos lá no nosso podcast, que o anjo encheu o bujão de gás lá dele. Pois é, Então, eu vi isso daí. O pessoal não consegue crer mais nesse tipo de coisa. Mas o que acontece? Foi minha maior experiência. Eu vi uma menina de 7 anos, ela foi arrebatada em um congresso. E quando ela voltou, ela teve visões do pastor e de vários irmãos da igreja. O que Deus estava querendo de cada irmão, consertar isso e aquilo. O pastor, ela viu o pastor vestido de vestes brancas. E eu pensei, se essa menina teve essa experiência, eu posso ter também, eu quero. E eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde, orando no mínimo 2 horas todas madrugada. E eu falava, Jesus, eu quero ter uma experiência, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. E quando foi no 18º dia, com 18 dias, cara, eu tava tão cheio de Deus. Eu não tinha carro, que eu ia pregar. Quando eu entrava no ônibus, as pessoas endemoniavam. Elas travavam assim. Eu falava assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, repreende, não deixa eu manifestar aqui não. Eu expulsava ali baixinho mesmo. Aí no 18º dia, eu cheguei na casa da menina, que era jovem lá da igreja, né? A gente sempre ia junto pra igreja. E eu debilitado já, quando eu chamei ela, Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando no chão. Eu te odeio, eu te odeio. Eu falei, eu também não gosto de tu não, Satanás. Sai dele em nome de Jesus. Aí nós saímos pra chamar outra menina. Quando nós chegamos lá, o cachorro da menina endemoniou. Aí começou a rolar no chão babando. O cachorro tá passando mal. Na hora eu entendi, eu falei, é demônio. Eu falei, o cachorro tá endemoniado. Ela, o cachorro não endemonia não. Eu falei, esqueceu dos gadarenos? Os demônios saíram e entrou nos porcos. Falei, em nome de Jesus, o cachorro levantou bonzinho. Aí tal, concluí 21 dias. Aí eu fiquei 7 dias só orando. Aí entrei de novo, mas só que não 21. 7 dias de 6 da manhã às 6 da tarde jejuando. Porque eu queria ter uma experiência com Deus. No 4º dia, quando deu 6 horas da tarde, eu dobrei o joelho e fui orar, né? Entreguei ali o propósito, comi alguma coisa. Na verdade foi no 3º dia. E eu dobrei o joelho ali em casa de madrugada, orando. Quando eu comecei a orar, eu sempre, o amigo meu, Bruno, ele dizia uma coisa direto, ele falava, eu gosto de orar com a luz apagada, porque qualquer clarão é Deus. Eu peguei aquilo pra mim, eu orava de porta fechada, com a cara no pó, assim, ajoelhado. E eu tô ali orando. Quando eu pensei que não, desceu um ser próximo a mim. Eu não olhei para ver esse ser, mas eu senti quando esse ser desceu assim. E ele encostou as mãos nas minhas costas assim, um ser de branco. Cara, quando ele encostou as mãos nas minhas costas, eu senti tanto poder de Deus. Tanto poder de Deus. Foi a vez que eu mais senti poder de Deus na minha vida.
Eu comecei a falar em línguas estranhas que eu nunca falei na minha vida, eu nunca vi ninguém falar. Mas eu senti tanto poder, não tem como explicar. Era como ondas elétricas passando no meu corpo, de baixo para cima, de cima para baixo. Um fervor tão forte, que por fim, o meu corpo inteiro eu só sentia fogo e a minha boca falando em mistério. E eu comecei a flutuar, cara. Meu Deus. Comecei a flutuar. Quando eu fiquei um palmo do chão assim, eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez, eu caí e me machucar. Aí eu virei pro lado, eu pensei, se eu cair de lado, eu machuco menos. Só que na hora que eu virei, cara, eu voltei pro chão. O arrependimento da minha vida. Aí aquele ser saiu. Aí eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Maravilhado com aquilo. Aí no outro dia, era o 4º dia desse propósito. Quando eu terminei 6 horas da tarde, eu fui comer, cara, não tinha comida. Aí eu peguei, deitei, dormi, botei o celular para despertar 3 horas. 3 horas da manhã eu levantei para orar. Eu dobrei o joelho, eu falei, Deus, eu tenho um hábito de orar 2 horas, de 3 a 5. Mas hoje eu tô muito debilitado, tô triste, porque não tem comida em casa para comer. Mas ainda assim eu quero ter uma experiência contigo, se o Senhor quiser, Pai. Me dá uma experiência. E eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, desceu do céu um clarão, um ser de branco entrou dentro do meu quarto, cara, e pegou na minha mão. No que pegou na minha mão, eu relutei, cara, que eu fiquei com medo. Por quê? Ele pegou na minha mão e puxava o meu espírito do meu corpo. E eu fiquei naquela batalha travada, ele puxou de uma vez. Aí eu fiquei em pé e olhei eu deitado na cama. Aí aquele ser pegou no meu ombro e uma voz suave disse, vem comigo. Aí a gente subiu, uma velocidade terrível, passou pelo esse céu aqui de estrelas, nuvens. A gente entrou em outro céu, que era muito claro, era tão claro, vi uma luz tão forte lá. Lembra aquelas máquinas fotográficas antigas? Quando fotografasse, você faltava ficar cego. Era 1000 vezes mais claro que aquilo lá. Aí eu peguei, fiz assim, aí aquele ser pegou e me trouxe e me colocou num quarto. Um quarto era igual aquelas telhas Eternite cinza, né? Quando ela tá nova, ela, né, quando molha, não fica tipo um cinza cor de chumbo. O quarto era todo daquela cor, um quarto. Aí, próximo ao meu lado, assim, ele me colocou na porta. Eu olhei aquele quarto, tinha um altarzinho no canto e tipo um púlpitozinho no canto. E aqui eu percebi que um ser começou a caminhar. Ele era invisível, não via, mas eu percebi que era um ser que começou a caminhar, que cada passo que ele dava, ficava uma marca de pés de fogo, subia um fogo assim e apagava. Aí quando esse ser caminhou para de trás daquele altarzinho, aí eu vi aquele clarão de novo. Aí eu baixei o olho assim. Aí quando eu levantei, cara, eu vi um homem vestido de branco, que eu ficava assim tentando olhar o rosto e não conseguia, era como a luz do sol, mas eu via do ombro para baixo e o rosto que como a luz do sol, eu ficava tentando olhar assim, não conseguia. Quando eu olhei assim, dentro de mim veio aquele discernimento, é Jesus. Aí automaticamente eu olhei para as mãos e quando eu olhei para as mãos, eram morenas da cor das minhas. Isso me chama a atenção. Alguém vai dizer, é o Jesus do Alto da Compadecida? Não. Mas as mãos eram morenas e bem nessa divisão aqui estava o furo e a marca de sangue nos 2 braços. Na hora eu perguntei, é tu, Senhor Jesus? É o Senhor mesmo? Aí, cara, aquela voz suave ecoou, sou eu. Macho, quando eu vi que eu estava diante de Jesus, eu fiquei doidinho.
eu comecei, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? E Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, pelos cegos, surdo, mudo? Ele disse, ainda não. Abra as suas mãos. Abra a sua mão direita, melhor. Aí eu abri a mão. Aí ele veio com um quadradinho que era da mesma cor, cinza, e colocou na minha mão. Aí eu falei, Jesus, por que não se converte tanta alma igual antigamente? Aí ele disse, naquele grande dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Aí eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí, como eu tinha vontade, assim, eu tinha um desejo de conhecer o inferno, porque eu tinha na mente que se eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí eu falei com Jesus bem assim, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí o anjo pegou no meu ombro e saiu voando comigo, num jardim do tamanho da eternidade, não tinha fim, a coisa mais linda. Aí eu disse pro anjo que estava me levando, eu quero ver o inferno. Aí esse anjo, ele desceu comigo para a terra e foi lá pro rumo do Polo Norte. Eu entendia que era o Polo Norte, lá por causa das geleiras, e a gente foi nas montanhas de gelo e entrou num lugar na terra, dentro da terra, e chegava num lugar que tinha como se fosse um buraco assim. Só que a gente não conseguia passar no buraco. Aí o anjo falava, não dá para passar. Aí eu pegava e colocava o ouvido no buraco assim. Meu irmão, eu ouvi gritos que só de lembrar eu me arrepio todinho. As pessoas gritavam, socorro, Deus, me tira daqui, eu já paguei pelos meus pecados. É como se estivessem massacrando uma pessoa e ela gritando. Foi o que eu ouvi ali. Aí daqui a pouco as pessoas xingavam Deus como se fosse culpa de Deus ele estar ali. E eram gritos horríveis. Aí aquele anjo falou bem assim, só Jesus tem a chave do inferno. Aí eu, em vez de ter conhecido o céu, um monte de coisa, eu falei com o anjo, se não dá para ver o inferno, me leva para casa. E aí o anjo pegou no meu ombro, veio numa velocidade, e ele me jogou no meu corpo assim. Aí no que a alma entrou no corpo, eu levantei, cara, eu não consegui dormir. Passei a noite todinha orando. No outro dia eu tava caminhando, parecia que eu tava pisando em um colchão. Eu tava caminhando assim, aí eu andando, eu ouvi um barulho nas minhas pernas. Quando eu olhei, moço, minhas pernas estavam pegando fogo. Minha visão espiritual abriu de um jeito naqueles dias assim, que eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu cheguei na igreja, aí o pastor leu aquele salmo, só os limpos de mão e os puros de coração verão a Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Eu vi Jesus, todo mundo que eu vi, eu queria contar essa experiência. Até que com o tempo eu parei de contar essa experiência, porque hoje é difícil contar uma coisa dessa. Você falar que você flutuou, cara, orando. Hoje, para muitos, cara, é uma loucura, mas eu creio na Bíblia como quando ela foi escrita. Eu creio que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia dissesse que ele engoliu o grande peixe, eu acreditava. Eu creio em tudo que Filipe foi transladado. Eu creio no poder sobrenatural de Deus. Eu fui arrebatado, eu vi Jesus. Essa foi a minha maior experiência espiritual. Meu Deus. Glória Meu a Deus. Meu Deus. Não, Deus, ele. Meu Deus, é muito bom com a gente. É muito Pra bom, é muito fechar, bom. É muito. Não, pra fechar. Meu em Deus. alto nível. Em alto nível, em alto nível. É. Cara, a gente fica. Eu sempre falo. Com todos os testemunhos, sabe? A gente fica toda vez impactado. Sai toda vez não tem impactado, como, sabe? não. É muita. Né, Meu Deus. assim, são coisas que Deus faz que a gente nem imagina. Ó, saudoso pastor Marcos José Faria,
eu morei em 2017, 2018 em Acreúna, Goiás. E lá eu congreguei com o saudoso pastor Marco José Faria. O pastor Marco, ele ficou mais de 13 anos, se não me falha a memória, fazendo hemodiálise toda segunda, quarta e sexta. Ele era grandão igual eu, só que fortão. Ele, no final, ele tava pequenininho, porque os ossos atrofiou. Né? Ele quebrou o fêmur, ficava numa cadeira de roda, ele conseguia levantar. Cara, o culto de doutrina lá parecia congresso, em Acreúna, Goiás. Eu tenho várias testemunhas disso. O pastor Marco é o homem que eu vi com os meus olhos, que eu não vi outro para ter tanta unção igual ele tinha. E eu não tô falando isso porque ele morreu, porque a gente falava disso nele em vida. Uhum. Eu nunca vi, podia o culto estar frio do jeito que fosse. Quando ele pegava no microfone, era um absurdo. Eu queria ter tido o privilégio de ter feito um podcast com o pastor Marcos. A unção que estava sobre a vida dele era fora do comum. Fora do comum. E quando eu mudei para Acreúna, eu fui congregar com ele. Um dia ele me chamou para ir almoçar. E ele me contou uma experiência, cara, que eu demorei parar de chorar em cima da mesa. Ele disse: olha, Gabriel, Jesus me arrebatou. E eu vi as 12 portas. Aquelas portas grandonas de ouro. E eu tinha um ser comigo. E eu falava, eu queria entrar aí. E aquele ser falou, toca na porta. Ele disse que quando tocou na porta, a porta começou a se abrir. No que a porta começou a se abrir, lá dentro um barulho, santo. Santo, tremia tudo, santo, santo. Quando a porta abriu, tremia tudo, santo, santo, santo. Aí toda vez que falava santo, tremia tudo. Aí ele disse que começou a entrar. Quando ele começou a entrar, ele viu os 24 anciões. Quando eles diziam santo, santo, estrondava tudo, tremia tudo, santo, santo, santo. Aí ele andou mais pra frente, ele disse que viu os serafins. Quando eles diziam santo, 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 ele disse que tremia, que ele custava ficar de pé. Aí ele continuou andando pra frente. Próximo que ele viu, quando ele andou mais pra frente, ele falou, aí eu vi a igreja. Um mundaréu de gente vestido de branco. Quando a igreja dizia santo, ele disse que tremia tanto que ele faltava cair. Santo, e tremia. Santo, santo. Tremia, ele olhava assim e falava, eu quero ir para lá. Aí o anjo jogava ele lá. Quando o anjo jogava ele lá, ele disse que ele caía lá num corpo glorificado e a boca dele abria sozinha. Santo, tremia tudo. Santo, santo. Cara, quando ele me contou assim, porque eu não consigo contar da forma que realmente ele viveu. Eu fui tomado em lágrima naquela mesa que eu não consegui parar de chorar. A presença de Deus era real. Muito forte, cara. Aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração humano, cara. É coisas sobrenaturais, experiências. Nossa, gente, eu tenho, você tem, cada irmão que a gente encontra. Cara, ser crente não é normal. É fora do comum. Pois é, né, gente? Meu Deus. Vamos partir aí pra encerrar. Vamos encerrar então, Glória a gente. Deus. Eu posso deixar uma Sim, com palavra certeza. pra encerrar? Com certeza, Gabriel. Pode Olha ir. só, foca em mim aqui. Eu quero deixar uma palavra para você aqui nesse final de podcast. O mesmo Deus que te permite ter um momento de glória andando por cima das águas é o mesmo Deus que estende as mãos e te segura quando você começa a afundar. Assim foi na vida de Pedro. Pedro andou por cima das águas, só que o vento forte, a tempestade, as ondas
fizeram com que ele afundasse. Mas o mesmo Jesus que autorizou ele a andar por cima das águas foi o Jesus que estendeu as mãos. Jesus não está conosco só quando nós estamos andando por cima das águas, quando nós estamos tendo momentos bons, momentos de glória. O dia que a gente afunda, ele estende as mãos e segura a gente. Ele não vai te deixar afundar por completo. Talvez você está vivendo momentos da sua vida que você não está nos seus dias de glória. Você já viveu momentos de estar andando por cima das águas, a sua fé lá em cima, em alto nível, inabalável. Mas hoje sua fé não está tão forte. Talvez a enfermidade, as ondas da enfermidade, as ondas do pecado, as ondas da frieza espiritual, as ondas da dificuldade financeira te assolaram e você já não tem mais aquela fé. Mas eu tenho uma palavra para você. Você não vai afundar. Amém. O mesmo Jesus que te permite andar por cima das águas e ter momentos de glória é o mesmo Jesus que estende a mão e te segura e não te deixa afundar. Deus não é só contigo nos momentos bons. Nos momentos de dificuldade, Ele está segurando nas suas mãos. Receba essa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Meus irmãos, agora escute isso que eu vou dizer aqui. Vocês viram que ele perguntou ao Senhor Jesus, por que nos dias de hoje poucas pessoas estão se convertendo? Ou seja, hoje em dia a gente vê que poucas pessoas, elas entregam a vida ao Senhor Jesus. E Jesus disse a ele claramente, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E o que eu vejo, irmãos, o que eu vejo com essa resposta, a gente vê, perceba comigo, irmãos, que anos atrás muitas pessoas se convertiam, mas vejam comigo que muitas pessoas, ficaram para trás, muitas pessoas largaram os caminhos do Senhor, ou seja, a maioria das pessoas, a maioria delas não se converteram de verdade, elas estavam ali participando apenas de um movimento, de um movimento religioso, mas a grande maioria, elas não se converteram de coração, não se converteram verdadeiramente, e nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Irmãos, porque aquele que se converteu de verdade, aquele que crer dentro do seu coração e com sua boca confessa ao Senhor como seu Salvador, porque você confessar com a boca, irmãos, é fácil, mas crer dentro do coração já é outra história. E o crente que ele é selado com o Espírito Santo, o crente verdadeiro, ele passa por qualquer tribulação e ele permanece firme nos caminhos do Senhor. Vejam comigo, irmãos, quando veio essa praga mundial para o mundo, vocês já perceberam quantas pessoas que nunca mais voltaram para o Senhor, ou melhor, eles nunca estiveram com o Senhor verdadeiramente. E essa praga aí, ela veio só para mostrar quem estava com o Senhor e quem não estava. E da mesma forma, as tribulações que a gente vive diária, muitas pessoas se desviam e muitas pessoas mostram realmente que elas nunca estiveram com o Senhor. Mas aquele que crer dentro do seu coração, venha o que vier, ele está sempre com o Senhor, esperando a volta de Jesus, porque essa é a nossa maior esperança. E é muito forte, irmãos, isso que Deus revelou a ele. Isso já está na palavra de Deus, mas a gente lê tantas vezes e às vezes nós não refletimos no que Jesus está dizendo a nós. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.